Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Ruth e eu estou aqui mais uma vez para trazer a você dicas valiosas e preciosas para o seu ministério. Muitas pessoas, inclusive a maioria delas são meninas, são mulheres, desejam desenvolver o seu chamado com excelência, pregar com muita qualidade na entrega dessa mensagem, às vezes não sabem como fazer. E algumas pessoas têm me procurado e por isso hoje eu venho aqui falar com você, ele dá 10 dicas de como se tornar uma boa pregadora, como ser uma pregadora excelente, como ter assertividade na entrega da mensagem que Deus lhe confiou. E eu quero começar de trás para frente. Eu vou começar da 10ª e aí a gente finaliza na primeira, tá bom? Então, papel e caneta, se você gostar desse conteúdo, envia para alguém, se inscreve no meu canal, ativa ali o sininho das notificações para que você sempre fique recebendo primeiro todo o conteúdo que foi gerado aqui. E se você gostou, deixa aqui para mim um comentário dizendo o que foi que você conseguiu absorver melhor desse conteúdo. Vamos lá. Em 10º lugar, faça seu esboço. Quer ser uma boa pregadora? Anote tudo. Anote tudo que Deus for trazer na tua memória enquanto você lê o texto bíblico. Vai anotando também todas as informações que você for lendo em comentários bíblicos. Busque memorizar esse esboço. Se você não conseguir, leia várias vezes até conseguir fixar o máximo possível. Se você não tem assertividade para pregar apenas em tópicos, vai escrevendo toda essa mensagem, ainda que dê 2, 3, 4 páginas, e vai buscando memorizar e fazendo depois a compilação, deixando ele quanto mais resumido, melhor para você levar. Se você ainda escreve no papel, eu te parabenizo por isso, porque eu gosto bastante de escrever no papel, só que depois eu passo tudo para o celular. Se você tem um notebook, se você tem um iPad, eu não sei como que são as ferramentas que você tem, mas busque sempre começar pelo papel. Você lê na Bíblia, Deus traz uma revelação ao teu coração, você coloca no papel, e por aí vai. Eu creio que esse esboço será excelente se você buscar fazer assim. Busque memorizar, faça ele à mão, leia, releia o texto. Um texto bíblico deve ser lido pelo menos 10 vezes para que você tenha mais direcionamento espiritual, para que você tenha mais entendimento, porque quando você lê na primeira, na segunda ou na terceira vez, às vezes não fica claro aquele entendimento do texto, como quando você lê 8 vezes, 10 vezes o texto, nunca é demais ler. E enquanto você lê, vá orando, pedindo ao Senhor revelação, pedindo ao Senhor graça, sabedoria, para você conseguir absorver o máximo de informação. E uma outra coisa, quando você for fazer, não esqueça, faça o seu esboço, traga as informações históricas, mas toma muito cuidado ao fazer a aplicação. Você deve sempre fazer a aplicação do seu texto, do texto bíblico e da mensagem também, né? Você precisa fazer com que seus ouvintes entendam a mensagem que você vai transmitir na linguagem de hoje. Por exemplo, você ilustra com pega um exemplo bíblico, vamos supor, de uma parábola, traz uma ilustração, traz a apresentação dessa parábola e, por fim, faz a aplicação dessa parábola para os nossos dias. Em nono lugar, eu quero pedir a você, tome muito cuidado com os pregadores que você ouve. Faça uma filtragem. Tenha um caderno, caneta em mãos, vá riscando do seu caderno todas as pessoas que você ouve que não condiz com o mesmo ensino da sua igreja. Por exemplo, com a doutrina da sua igreja. Por exemplo, a sua igreja, ela é firme na doutrina, ela é firme no ensino bíblico, mas você gosta de ouvir aquele pregador que ama entregar profecia de revelação, de chave, disso e daquilo. Amados, nós não precisamos disso. Nós precisamos permanecer no ensino bíblico, no estudo bíblico. Então, assim, filtre quem você está ouvindo. Eu, particularmente, gosto de ouvir o pastor Hernando Dias Lopes, que é um excelente expositor, para a questão de informação, para a questão de aplicação. Ele é um excelente pregador. Eu gosto de ouvir o pastor Eliseu Rodrigues, gosto de ouvir a missionária Helena Raquel e também Camila Barros. Assim, são pessoas que eu gosto de ouvir e são pessoas que o ensino delas não destoa da doutrina da minha igreja, entende? Porque eu busco filtrar aquilo que eu ouço. Por exemplo, o pastor Hernando Dias Lopes, ele é reformado, ele é calvinista, e nós somos, eu e a minha família somos de uma igreja pentecostal, né? Então eu sei que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. O que eu faço? Eu filtro muito, né? O que entra na questão doutrinária, eu já procuro não assimilar, porque a minha igreja, ela tem uma doutrina diferente.
Mas quando é questões históricas, questões textuais, de aplicação, o pastor Hernando Dias Lopes, ele é excelente nisso. Então, você como pregadora, você como mulher de Deus, precisa filtrar tudo aquilo que você ouve, as pessoas que você ouve. Não vá atrás de pregadores de YouTube, busque ver se a vida dessa pessoa condiz com a mensagem que ela prega. Então, filtre os bons expositores, filtre os bons livros que você vai ler, e assim você terá um ministério assertivo e eficaz. Em 8º lugar, busque ilustrar. Gente, traga um exemplo, traga um testemunho. Durante a mensagem, você sabe que o foco não é você. O foco não é pregar sobre a sua vida. O foco é falar da mensagem salvífica do evangelho. O foco é entregar essa mensagem. E tem pessoas que se dizem pregadoras que fazem o quê? Usa a mensagem para falar de si mesmas a pregação inteira. Fala dele, fala da casa dele, fala do casamento, fala da igreja, fala de todo mundo, mas não fala de Cristo, não entrega a mensagem. Então, assim, se você for fazer uma ilustração, faça um exemplo rápido, traga um exemplo breve, traga um testemunho, faça uma ilustração que não ocupe o tempo da mensagem. Em 7º lugar, apresente Cristo, sempre apresente Cristo. No final da mensagem, quando você conseguir fazer a entrega desse conteúdo, dessa mensagem bíblica, mostre o que Cristo faria, mostre a pessoa de Cristo, as obras de Cristo, a cruz de Cristo, aponte para a obra redentora de Cristo e faça o apelo no final da mensagem. Bons pregadores são grandes ganhadores de alma. Em 6º lugar, tenha boas bíblias de estudo, bons comentários bíblicos. Gente, eu tenho Bíblia em casa de estudo, que é Bíblia de estudar em casa, né? E para mensagem, para pregação, para igreja, você pode levar uma Bíblia menor, uma Bíblia menos pesada, principalmente você que é mulher, que precisa, às vezes, ir para a igreja acompanhada de uma outra mulher, seu esposo, às vezes, não pode te acompanhar. Então, o que você faz? Leve uma Bíblia mais maneira, mais leve, mas busque também filtrar as traduções, que seja uma Bíblia de tradução corrigida, revisada, o NAA, NVT, são boas Bíblias. Então, sempre tenha bons materiais, boas Bíblias de estudo. Boas Bíblias de estudo, bons comentários bíblicos fazem toda a diferença na entrega da mensagem que o Senhor te confiou. Busque Bíblias de estudo como a NAA, como a Bíblia de estudo Thomas Nelson, que são Bíblias de estudos muito excelentes nos seus comentários, e eles te conduzirão a um entendimento maior do texto. Em 5º lugar, é algo que eu não vejo as pessoas costumeiramente indicar aos pregadores, mas, gente, busque estudar oratória, busque estudar postura, busque estudar retórica. Nós estamos vivendo no século XXI. O público que nos ouve é um público exigente, a não ser que você esteja no interior. No interior, você pode falar de uma forma mais clara para as pessoas entenderem. Mas algumas igrejas em cidades grandes são visitadas por juízes, por advogados, por pessoas que têm um ouvido mais acurado e elas querem ouvir também na linguagem dela. Nós precisamos que Deus levante pregadores que tenham uma linguagem fácil de entendimento para leigos e para pessoas bastante profundas e estudadas. Então, se você puder, tenha um dicionário perto de você. Se você puder, se expresse melhor, perca a timidez, busque estudar isso, né? Eu sei que é difícil, às vezes a gente treme, às vezes a gente gagueja, às vezes dá aquele branco, a gente esquece, e aí você precisa fazer o quê? Saber se expressar bem, saber colocar bem as palavras, busca deixar essa timidez de lado. A timidez, ela é válida até um certo ponto, né? Porque a timidez, às vezes, ela retrai você de entregar aquela mensagem, mas você acaba por ser uma pessoa mais retraída, tendo mais equilíbrio na forma de falar, e tem pessoas mais aceleradas, né, assim como eu, que às vezes fala muito rápido. Então vamos buscar ter equilíbrio. Perca essa timidez, deixa ela de lado, saiba de uma coisa, quem respalda a mensagem que você está entregando é o Senhor, e Ele vai fazer com que essa mensagem chegue aos ouvidos das pessoas de forma coerente. Mas busque se apresentar bem, tome cuidado com a sua postura, sempre olhe no olho do público, sempre busque deixar o microfone um pouco abaixo da boca. Por muito tempo eu usei o microfone de maneira errada, às vezes pegava mais para cima, e você tem que pegar ali na parte mediana do microfone, deixar o microfone numa posição que a tua voz não soe tão estridente para as pessoas que estão te ouvindo.
Tome muito cuidado também com as suas vestes, a forma de você se comportar, a forma de você se vestir, a forma como você encruza as pernas em cima do púlpito, a forma como você cumprimenta os irmãos. Nunca cumprimente ninguém sentada. Essa não é a maneira ideal de se cumprimentar as pessoas. Tome cuidado com a entrega e assertividade da mensagem através da sua forma de falar. Então, assim, se você puder, estude oratória. Se você puder, busque levar em consideração essas dicas que eu estou te dando, porque elas são bastante importantes. Então, assim, quando você der um branco, você faz assim como eu. Olha para o lado e pede graça sempre a Deus. Deus vai te dar graça. Não fique repetindo muitas palavras do púlpito. Esses dias agora eu fui fazer uma ministração numa igreja. Eu fui levar uma palavra numa igreja e aí meu esposo acabou dizendo: você repetiu várias vezes a mesma palavra, então busca tomar cuidado com isso. E eu estou aprendendo também, assim como vocês. Eu quero deixar as dicas para vocês que têm dado certo para mim, que estão dando certo para mim, e eu creio que também vai ser bênção para a sua vida. Mas em quarto lugar, gente, estude teologia. Esse negócio de que pregador não precisa de teologia, que Deus revela a palavra, que teologia esfria o crente, que teologia... Não é isso, não é verdade. Todos os grandes pregadores da atualidade, eles dão o mesmo conselho aos seus alunos: estude teologia. Hoje nós temos cursos acessíveis, nós temos faculdades confessionais, nós temos cursos reconhecidos pelo MEC, mas também temos cursos apenas para fins eclesiásticos, para quem é pregador, pastor, cantor. Então, assim, nós não temos desculpa. Busque estudar, tem cursos bastante em conta, tem cursos bastante acessíveis. Então, busque, olhe direitinho aquela faculdade, olha qual a igreja que respalda essa faculdade, essa escola teológica, e estude. Você pode estudar EAD, você pode organizar seu tempo e estudar a partir da sua casa, mas se você quer ser um bom doutor, você tem que ir para uma faculdade estudar medicina. Se você quer ser um bom advogado, você tem que estudar direito. E para ser um bom pregador, você precisa estudar teologia também. A teologia não esfria o crente, ela apenas apaga o falso fogo e dá lenha para o verdadeiro. Em terceiro lugar, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de constância no jejum. Tenha uma vida de solitude, de reclusão. Todo grande pregador da palavra, ele tem poucos amigos. Ele não vive o tempo todo em festas. Ele não vive o tempo todo sentado em mesas, rindo, jogando conversa fora. Não, é pecado fazer isso? Não é, de maneira alguma. Mas nós precisamos entender que nós estamos lidando com algo espiritual. E quanto menos você estiver em alguns lugares, quanto menos você falar e lançar palavras, quanto menos você buscar estar com Deus e com pessoas que verdadeiramente amam você, oram por você e apoiam o teu ministério, mais você será assertivo e menos você estará, como a gente costuma dizer assim popularmente, na boca do povo. Porque às vezes você comete um deslize em alguns lugares e aquelas pessoas vão querer anular a mensagem que você prega por causa de alguma situação que aconteceu com você. Então, assim, busque viver uma vida de oração. Quem vive uma vida de oração, o Senhor testifica do ministério dele, abrindo portas. O Senhor testifica do seu ministério, te levando aos lugares corretos. Quem vive uma vida reclusa, uma vida de solitude, uma vida de contemplação de Deus, Deus, ele pega você e como uma flecha, ele acerta o alvo. Então, se você quer ter um ministério eficaz, esse é o meu em terceiro lugar, você deve ter uma vida de oração. Claro que todas as coisas são importantes. Claro que eu não estou aqui colocando na ordem das prioridades. Eu estou aqui trazendo para você uma lista breve de algumas atitudes que você deve ter para que você seja uma excelente pregadora da palavra e entregue essa mensagem. Viva uma vida de intimidade com Deus, vida de oração. Jesus, Filho de Deus, quando esteve nessa terra, ele viveu uma vida com Deus, vida de oração, vida de reclusão. Ele deixava os discípulos e dizia: eu vou ali orar, eu vou ali falar com o Pai. Assim você também deixa as suas muitas atividades, deixa as suas muitas tarefas e vá para os pés do Senhor viver uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, porque disto o Senhor se agrada. Em segundo lugar, busque conhecimento bíblico. Busque ler a Bíblia toda. Quantas vezes você, como pregadora da palavra, já leu a Bíblia toda? Porque às vezes a gente quer ser aquela pregadora de textos soltos, textos vazios, textos abertos. E não, você precisa conhecer a Bíblia como um todo. Você precisa também estudar a história da igreja. Você precisa saber o que os pais da igreja disseram, o que as pessoas na época da reforma pensavam acerca daquele determinado assunto. Você também precisa estudar as atualidades. Um grande
teólogo disse que todo bom pregador, ele tem a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. Para quê? Para que ele compare aquilo que aconteceu na Bíblia com os fatos que estão acontecendo hoje e o apontar também para a vinda de Cristo. Nós precisamos entender que enquanto estivermos aqui na Terra, tudo aquilo que nós fazemos aqui, todos os acontecimentos, eles estão apontando para algo, para um grande evento que acontecerá quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, busque conhecimento bíblico. Esse é o conselho que eu coloquei em segundo lugar para dar a você. Busque conhecimento bíblico, história da igreja. Busque estar por dentro do que está acontecendo em Israel, nos países. E eu sei, amados, que assim você terá mais conteúdo. E esse conteúdo será um conteúdo bem agregado para que você entregue essa mensagem. Por fim, em primeiro lugar, eu quero dizer a você: saiba e tenha certeza, convicção do seu chamado. Porque tem muita gente que quer pregar porque acha que o pregador fulano de tal se sobressai e ele também fala bem, então ele também quer ser um pregador. Tem pessoas que querem pregar a palavra porque para elas é algo que ela faz e desenvolve com facilidade. Tem pessoas que querem cantar porque elas têm uma boa voz. E se nós não tivermos chamados para pregar, para cantar, para ser teólogo, para ser um evangelista, nós não devemos dizer, eu vou fazer isso na minha força. Você precisa estar ouvindo o que o Senhor vai falar ao teu coração. Você precisa estar se deleitando com Deus para saber o que verdadeiramente Deus chamou para fazer. Às vezes Deus te chamou para trabalhar na recepção, às vezes Deus te chamou para trabalhar com crianças, e você está querendo fazer algo que Deus não te chamou para fazer. E às vezes é por isso que o seu ministério não rompe. Agora, uma vez que você tem certeza do seu chamado, você, primeiramente, não se vê fazendo outra coisa. Você não se vê feliz estando em outro lugar, a não ser cumprindo aquele chamado. E quando é Deus, Deus fala. Quando é Deus, o Espírito testifica. Quando é algo de Deus mesmo para a nossa vida, a gente pode ir por vários lugares, por vários departamentos. Deus vai nos trazer de volta. Os últimos anos da minha vida foram bastante importantes para que hoje eu chegasse a ser essa pessoa, essa pregadora, e buscasse ter assertividade como pregadora, teóloga, entregando a mensagem que o Senhor me confiou. Só que antes disso, bem antes, lá por volta dos anos 2012, eu já era professora de escola dominical de mulheres, de uma grande sala de mulheres adulta. Então, assim, passo a passo, a gente vai galgando degraus que vai nos levando ao centro daquilo que Deus tem para a nossa vida. E não se esqueça, se o seu coração tem um desejo ardente de pregar a palavra, não se conforme. Entregue essa mensagem. Seja íntegra na entrega da mensagem. O Senhor está com os olhos voltados para você. Os olhos do Senhor te contemplam. Ele tem visto a tua ociosidade. Ele tem visto que você pode trabalhar mais. Ele tem visto que você pode se doar mais. Então não hesite. O Senhor conta com você. Vamos viver o que diz a palavra do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça tudo isso para a glória de Deus. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. E se você gostou desse conteúdo, guarde ele no seu coração, transmita essa mensagem para mais alguém e saiba de uma coisa. Eu deixei aqui apenas 10 dicas, eu teria inúmeras outras dicas para deixar a você. Eu fiz um compilado aqui, resumi o máximo possível para que você tivesse essa mensagem chegando ao teu coração, para você saber que ser um bom pregador não precisa apenas falar bem. Você precisa ter uma vida de intimidade, no secreto, a sós com Deus. Quem vive uma vida de intimidade com Deus, ele busca refletir a glória de Deus através da entrega dessa mensagem que Deus lhe confiou. Viva com Deus agora e aqui. E você pode, assim, ter certeza. Precisa olhar que, por mais que as circunstâncias não estejam aplaudindo, as pessoas não estejam aplaudindo, as circunstâncias digam o contrário, você precisa considerar que é um Deus no céu, que respalda o teu chamado, que anota e registra todas as tuas obras. Então vá em frente, não recue. Alguém te criticou, alguém tentou entulhar teu caminho, alguém tentou atrapalhar a tua caminhada, alguém não reconheceu o chamado de Deus para a tua vida, não se preocupe, continue plantando, porque haverá uma colheita e essa colheita será abundante para a tua vida. Que Deus siga te abençoando, não só hoje, mas para todo sempre. E eu espero que você tenha recebido essa palavra e agora você busque aplicar essas dicas para a sua vida e para o seu ministério, para que ele seja mais assertivo e eficaz. Fiquem na paz do Senhor Jesus.